Bem, dando continuidade ao segundo encontro nacional da CNTU, iniciaremos a palestra e debate Sindicalismo e Organização dos Profissionais Universitários. Desafios para o avanço. Convidamos para coordenar os trabalhos desta mesa o diretor da Federação Nacional dos Engenheiros, Luiz Bortoli Azambuja. Por favor. E o diretor da FENAM, José Roberto Muricetti. Os palestrantes, Clemente Gans Lúcio e João Guilherme Vargas Neto. Com a palavra, os coordenadores desta mesa, Luiz Bortoli Azambuja e José Roberto Muricetti. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a gente reabre os nossos trabalhos, saudando mais uma vez aqui o presidente Murilo, os demais presidentes, membros da confederação, os nossos palestrantes da tarde, que vão falar sobre, dando continuidade ao tema que nós estamos debatendo aí desde a manhã de hoje, e que trata do sindicalismo e organização dos profissionais universitários, desafios para o avanço. Tema da mais alta relevância, como já se viu hoje pela manhã, que aqui se constrói um ambiente de debate e de discussão de várias categorias profissionais que têm capacidade intelectual e condições de contribuir através dos seus conhecimentos para alcançarmos uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, e isto diferencia, sem dúvida nenhuma, esta entidade sindical. Já foi aqui destacado e acho que é uma grande responsabilidade de todos nós. Então, saudamos este evento como uma oportunidade de aprofundarmos o debate. Não sei se tu queres colocar alguma coisa, senão a gente dá início já imediatamente aqui. Convidando, então, o Clemente Gans Lúcio, cientista político do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, para fazer a sua abordagem. Terá 20 minutos e nós avisamos aí quando faltar 5 minutos. Com a palavra, Clemente Gans Lúcio. Boa tarde. Gostaria agradecer mais uma vez o convite à CNTU em nome do Murilo, agradecer a gentileza do convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gilda, conselheira do DIESE, membro do Conselho Político do DIESE, um prazer. Eu combinei com o João Guilherme, como eu vou ter que sair para o aeroporto 4h30 correndo, que nós faremos as duas palestras, depois vocês vão ter algumas perguntas e João vai se encarregar de responder por mim e por ele. Então, faço todas as perguntas para ele que ele vai responder bonitinho. Não, brincadeira, mas agradeço o convite e vamos tentar, nesses 20 minutos, sistematizar algumas ideias para pensar os desafios. Eu já vim no encontro anterior de vocês e vou partir um pouco daquela fala, nesta abertura, resumindo, para poder indicar aqui alguns desafios do que eu considero desafios relevantes. Primeiro,
a síntese da fala anterior é: nós estamos vivendo no país, no Brasil, nesse momento, nesses últimos anos, uma situação que, ao longo da nossa história pós-processo de abertura, nós não vivemos, que é a oportunidade de termos um país em condições de promover transformações mais robustas. E fazemos isso no momento em que o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, se encontram em uma grave crise, e nós, diferentemente de todas, em relação a todas as crises anteriores, quando qualquer crise, seja da Argentina, do México, da Rússia, nos colocavam de joelhos, nós estamos numa das maiores, se não a maior crise do capitalismo, e nós estamos em pé. Então, nós não podemos deixar de entender isso. Estamos em pé, por um lado, porque nós aproveitamos bem uma onda internacional nessa última década, e isso teve um impacto positivo para a nossa economia, e, simultaneamente, com esta onda, nós desenvolvemos uma série de coisas importantes no Brasil, por opção de política econômica no Brasil, que nos colocaram em uma condição diferente. E essa condição diferente, combinada com essa onda, e combinada nesse momento com a crise internacional, nos faz estar, relativamente aos países centrais, numa posição, do ponto de vista da nossa situação histórica, numa situação diferente. Então, nós não deveríamos, em hipótese alguma, e acho que vocês estão dando demonstração disso, de que nós não deveríamos deixar de ter uma atenção muito especial para esse momento. Porque nós, normalmente, deveríamos estar aqui reunidos, talvez, nesse encontro, com a agenda que era o que nós faremos com os milhares de trabalhadores universitários desempregados. Essa era a nossa agenda. Tudo, ao longo da nossa história mais recente, nos levaria, numa crise internacional como essa, a estarmos reunidos aqui para, dramaticamente, tentar achar saída para os graves problemas que nós teríamos em termos de, estruturalmente, de desemprego. E nós não estamos fazendo. Vocês não estão fazendo isso, e os trabalhadores, em geral, no Brasil, não estão fazendo isso. Pelo contrário, os dados do GES revelam que mais de 90% das categorias continuam conseguindo, nas campanhas salariais, conquistarem ganhos salariais. E o desemprego continua caindo. Bom, esse é o cenário que eu queria considerar como partida. E nós fizemos, estamos nessa situação por um conjunto de iniciativas que estão ganhando força, ou ganharam força, ou estão para serem desenvolvidas, que de alguma maneira recolocaram para nós, brasileiros, a possibilidade de debatermos o sentido do nosso desenvolvimento. Então, esta é a segunda dimensão que nós não deveríamos deixar de ter uma atenção. Nos anos 90, os anos 90 foram anos onde a ideia de que a dominância da dinâmica do mercado conduziria, pela dinâmica do mercado, a um processo de desenvolvimento, e que o Estado deveria ser uma instituição que tivesse o menor nível de intervenção nessa dinâmica. Isso não é só no Brasil. Aliás, no Brasil nós tivemos parte dessa dinâmica acontecendo. Né? Nos países centrais, essa dinâmica foi muito mais forte e deu em 2008. Uma parte do que se queria fazer no Brasil, o governo brasileiro, na época, não fez, e foi a nossa salvação. Pega, por exemplo, a desregulamentação do sistema financeiro. O setor financeiro ficou 15 anos pressionando o governo a fazer um processo de desregulamentação do nosso setor financeiro. Nós não fizemos, e em 2008 foi uma parte da nossa salvação. Bom,
Mas essas ideias eram muito fortes e nós vivemos aqui. No mercado de trabalho, vocês sabem, nos anos 90 foram mais de 40 as iniciativas de desregulamentação da legislação trabalhista, da proteção social, da precarização das relações de trabalho em várias frentes. Bom, mais recentemente nós recuperamos a dimensão de que cabe ao Estado um papel determinante na condução da estratégia de desenvolvimento. E recuperamos, em alguma medida, a noção de que cabem escolhas acerca de quais estratégias nós devemos ter para o nosso desenvolvimento. E, em alguma medida, vários espaços foram recuperados para serem espaços de debate sobre desenvolvimento, inclusive com participação social. Nesses últimos 10, 15 anos, foram mais de 60 conferências nacionais realizadas, a estimativa indica de mais de 5 milhões de pessoas, delegados, eleitos pelas mais diferentes organizações, inclusive o movimento sindical, que participaram de conferências. Por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a fazer uma conferência sobre trabalho decente, um tema que a OIT colocou na agenda da sociedade mundial, e o Brasil foi o primeiro país a promover uma conferência nacional para discutir promoção de trabalho decente. E fizemos conferências, e esse ano mesmo temos várias conferências acontecendo, né, cujo objetivo é promover a participação da sociedade no debate das políticas públicas e, em grande medida, discutir as nossas estratégias de desenvolvimento. Bom, nesse cenário, nós fizemos, e a terceira dimensão que eu queria colocar como ponto de partida para destacar os pontos, nesse período nós fizemos simultaneamente um processo que não víamos há muito tempo no Brasil, e fizemos isso de uma forma bastante acelerada, para os padrões, sejam internacionais, sejam para a nossa experiência, que foi um processo de distribuição de renda. Então, o Brasil passou a ter políticas públicas intencionalmente voltadas para produzir distribuição de renda. E tivemos sucesso, e tivemos uma redução da desigualdade bastante acelerada, apesar de ainda termos um gravíssimo problema de desigualdade no Brasil. Mas fizemos um processo gradativo de redução da desigualdade, e em uma intensidade que não é própria do nosso padrão, e para padrões internacionais um processo bastante acentuado, portanto, bastante positivo. E boa parte desse resultado está associado, a um lado, a uma geração de emprego muito forte, mas a outra parte a um conjunto de políticas públicas, e aí tem um espaço de disputa importante, que visavam justamente promover esse efeito distributivo. Desde o Bolsa Família, que é o mais classicamente conhecido, mas como um conjunto de outras medidas que fazem parte desse tipo de política, sabendo que, do ponto de vista distributivo e estrutural, a geração de emprego, a política de valorização do salário mínimo, a qualidade nos postos de trabalho, são políticas estruturantes do ponto de vista distributivo. Bom, qual é a questão que está colocada para nós? Olhando o futuro. Primeiro, não era para estarmos desse jeito, e estamos. O fato de estarmos em pé deveria ser considerado por nós um grande ativo, uma grande vantagem. E nós não deveríamos perder esta oportunidade, né? Nós somos mais ou menos como uma ponte preta. Estava ontem na decisão, né? Está na decisão, nunca ganhou um título e está mais uma vez tentando disputar. Nós, classe trabalhadora, somos a ponte preta. Não deveríamos estar nessa final. Estamos. E estamos. Como a Ponte Preta, não devemos entrar em campo achando que já chegamos no final, porque nós temos a chance de disputar. E acho que a grande questão é, estamos preparados para entrar nessa final? E se entrarmos, vamos entrar fazendo o quê? Eu acredito que nós estamos em campo e temos condições de fazer um grande jogo. Um grande jogo. Agora, para isso, nós precisamos
entrar no jogo com uma boa estratégia, ou com boas estratégias, com boas propostas, sabendo que nós estamos em um grande jogo. Qual é o jogo? Eu acredito que nós temos uma chance, nesses próximos 10, 20 anos, e vou explicar já por que eu acho que é uma chance, porque essa chance acaba, de fazermos mudanças substantivas na sociedade brasileira. Mais substantivas do que aquelas que nós fizemos até agora. E a etapa daqui para frente é mais difícil do que essa etapa mais recente. Por que nós temos uma chance? Nós temos uma chance porque nós estamos em pé, nós, de alguma maneira, recuperamos na sociedade brasileira a possibilidade de discutir e disputar estratégia de desenvolvimento, portanto, temos um espaço político de disputa que a gente não pode deixar de lado. É diferente fazer isso do que enfrentar um cenário onde o debate público é quem está querendo discutir desenvolvimento faz parte daqueles retrógrados que não entendem o que está acontecendo. Certo? Agora não, disputar visão sobre desenvolvimento é o debate, é quem quer ser protagonista. Bom, então estamos em uma cena de jogo onde jogar faz parte da regra. Temos um país em condições de fazer escolhas importantes para colocar a sua estratégia de desenvolvimento em curso, em condições, não quer dizer que vá fazer as boas e nem faça as melhores escolhas, mas nós temos que disputar essas escolhas. Fazer essas escolhas tentando disputar qual é o sentido dela. Olhando para frente, me parece que para nós o sentido da nossa disputa é o desafio de enfrentar a desigualdade. Ou seja, se fosse para resumir em uma palavra, eu diria: o nosso grande desafio é enfrentar o problema da desigualdade, com uma agenda sindical, macro agenda sindical. O que une a classe trabalhadora brasileira é a possibilidade de constituir uma unidade de classe para enfrentar a desigualdade, como desafio. O que nos une do ponto de vista de projeto político para frente? Uma estratégia de desenvolvimento que produza uma sociedade igualitária. E deveríamos ter estratégias para a nossa estratégia de desenvolvimento, como vocês estão colocando aqui, de ações políticas, mobilizações, intervenções, iniciativas, projetos que produzam transformações no sentido de diminuir a desigualdade e promover o sentido da igualdade. Aqui eu quero destacar um aspecto importante nessa visão estratégica. Normalmente, quando nós falamos no sentido da igualdade, nós pensamos que a igualdade é um ponto de chegada. É importante que a gente considere que na nossa concepção de estratégia, nós deveríamos entender que a igualdade é uma condição de partida para o sucesso da nossa estratégia. A nossa estratégia tem que considerar que nós temos que criar condições para que a igualdade seja um elemento de partida na constituição das próprias estratégias. E quando nós estamos falando de igualdade, normalmente nós entramos no debate, e é fácil observar isso, os liberais têm grande convergência para esse entendimento que nós devemos, numa sociedade de mercado capitalista, propugnar pela igualdade de oportunidades. Todos devem ter direito a uma educação de qualidade, é verdade. Todos devem ter direito às chamadas condições de oportunidade. Dado as mesmas condições de oportunidade, a livre competição na dinâmica da sociedade faz cada um ser o que cada um é. Em parte, isso é verdade. Na nossa visão, creio que nós deveríamos dizer sim, nós devemos lutar por igualdade de oportunidades e igualdade de condições. Então, o nosso projeto tem que afirmar que a igualdade de condições faz parte no ponto de partida da nossa estratégia. E a igualdade de condições é, por exemplo, emprego de qualidade, salário, bom, poderíamos falar um conjunto de condições que... Hã? Exato, bom, um conjunto de coisas que, na verdade, dão o sentido da igualdade.
E nesta perspectiva, o papel do Estado é fundamental. O papel do Estado é fundamental para criar a igualdade de condições e para criar a igualdade de oportunidade. A outra dimensão é, nessa perspectiva de estratégia, nós deveríamos ter, no mundo sindical, a capacidade de entendermos que, para conduzir essa estratégia, nós precisamos ter uma capacidade de intervenção muito superior àquele padrão que nós vemos tendo de conduzir a nossa estratégia de ação sindical. Se nós queremos ter capacidade de disputar, intervir e orientar com a nossa força essa estratégia, a soma das nossas ações sindicais não dá uma estratégia de disputa do desenvolvimento. A soma da ação de cada sindicato não dá a luta da classe trabalhadora. Ela é parte da luta da classe trabalhadora, mas disputar uma estratégia de desenvolvimento significa constituir unidade política para uma intervenção de classe, para escolhas estratégicas. E escolhas estratégicas que precisam ser feitas neste tempo. Por que neste tempo? Porque nós estamos na fase final de um grande incremento da capacidade produtiva, porque a nossa população está chegando no limite do seu crescimento. E as estimativas dos demógrafos mostram que até 2030 nós concluiremos esse processo e a partir de 2030 a tendência da população brasileira é voltar a diminuir. Então os demógrafos dizem, nós vamos chegar mais ou menos até 2030 a 210 milhões de habitantes e deveremos chegar em 2050 a 195 milhões. Então chegaremos no ápice e começaremos a cair. Quando a gente começar a cair, significa que nós começaremos a enfrentar outros problemas. Só para dar um exemplo do que nos espera esse futuro, minhas filhas, quando estiverem no mercado de trabalho, começando a pensar na sua aposentadoria, diferente agora, quando eu estou pensando na minha aposentadoria, hoje, se eu for me aposentar, eu sei que tem 8 na ativa bancando a minha aposentadoria. Então, eu sei que tem 8 trabalhadores que hoje pagam a aposentadoria e eu me aposento. Quando minhas filhas forem se aposentar, a demografia está indicando que terão de 3 a 4 trabalhadores na ativa para bancar a aposentadoria dela. Metade. Bom, o que faremos nós agora? Podemos não fazer nada e deixar o problema para nossos filhos e netos. Se nós não fizermos nada, eles terão um grande problema lá na frente. Provavelmente, numa reunião dessas, ou nós estaremos aqui discutindo para duplicar ou triplicar a nossa contribuição à Previdência, quem topa pagar 30% do seu salário para bancar um aposentado, ou propondo para os aposentados diminuírem seu benefício. Então, nós temos que nos preparar para isso. Só existem esses 2 caminhos? Não, existem outros caminhos. Provavelmente, se o meu salário de pedreiro de R$1.000 pudesse transformar em um salário de R$3.000, talvez nós possamos começar a pensar em uma outra coisa. Mas, para isso, o meu posto de trabalho tem que produzir um tipo de riqueza equivalente a R$3.000 de salário e não R$1.000 de salário. Se nós tivermos como projeto de sociedade ser uma sociedade que produz laranja, é uma coisa. Uma sociedade que produz suco de laranja é uma sociedade um pouco diferente. Uma sociedade que tem capacidade de produzir vitamina C da laranja é uma outra sociedade. Bom, isso é o que eu chamo de disputa de desenvolvimento. Para isso, nós vamos ter que entrar nesse debate dessas escolhas. Ao vocês fazerem uma proposta como vocês fazem do Brasil 22, em todo esse debate, na verdade, vocês estão entrando nessa perspectiva de disputa. Como classe trabalhadora, nós temos que fazer a disputa sobre esse sentido geral do desenvolvimento, o que significa necessariamente, intencionalmente, estruturarmos o nosso desenvolvimento
para sermos uma sociedade que tem capacidade de agregar valor, considerando o tamanho do nosso território e a riqueza, considerando o tamanho da nossa população, considerando que nós temos uma estrutura econômica diversa e complexa, considerando que para essa dinâmica econômica a dimensão do desenvolvimento industrial é central. Não acredito que nós tenhamos nenhuma chance de fazermos essa transformação sem uma base estrutural, uma base industrial robusta. Precisamos, é dramaticamente necessário nós termos uma base de desenvolvimento industrial forte, e nós estamos com graves problemas para esse desenvolvimento nesse momento, assim como é fundamental que nós tenhamos capacidade de, neste processo, reorganizar toda a nossa estratégia de desenvolvimento, como nós vimos tentando tatear mais recentemente. O papel do Estado na indução do desenvolvimento, em termos de investimento produtivo, investimento econômico e social, é fundamental. Portos, aeroportos, estradas, silo, energia, tudo isso precisa ser feito. A condução do desenvolvimento econômico pela parte do investimento é fundamental e ela é estratégica para o desenvolvimento da produtividade, assim como o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação é estratégico para o desenvolvimento da produtividade, e nós temos que fazer essa disputa. Porque não sei se vocês observam, eu já estou terminando, mas a discussão sobre produtividade aparece novamente no debate por aqueles mesmos atores que no passado disseram o que disseram, que o problema da produtividade no Brasil é a educação. É a classe trabalhadora mal formada que impede o desenvolvimento da produtividade. Nós temos que entrar nesse debate. Esse debate está torto. É evidente que qualquer sociedade que não invista em educação não tem chance de protagonizar uma estratégia de desenvolvimento. Isso é evidente. Mas o fato de ter uma sociedade altamente escolarizada e educada não garante estratégia de desenvolvimento. Porque a estratégia de desenvolvimento e de ganho de produtividade está associada a investimento, é um mercado interno robusto que gera um investimento autônomo. Evidente, as empresas investem porque tem mercado interno. É o Estado investindo em infraestrutura que gera incremento de produtividade. É a inovação tecnológica aplicada aos processos de produção que gera. E é evidente, isso só tem sucesso se nós tivermos uma força de trabalho preparada. Mas ela se prepara também na medida que a própria economia faz esse movimento. Então, nós vamos ter que fazer uma disputa pesada sobre produtividade, uma disputa pesada sobre esse sentido do desenvolvimento, e nessa agenda temos que colocar as nossas questões específicas do mundo do trabalho. E as questões específicas do mundo do trabalho, creio eu, deveriam estar em dois sentidos. Um primeiro sentido é disputar a qualidade do emprego. Então, enfrentar o problema da rotatividade, da informalidade, nós temos condições de enfrentar os grandes temas, porque nós estamos com o espaço de disputar as grandes regulações. O movimento sindical, além do espaço da negociação da campanha, tem hoje um espaço pelo protagonismo das centrais sindicais e pela conquista de espaço de negociação em influir em grandes temas. Vejam que neste semestre, primeiro semestre, as centrais sindicais enfrentaram o problema da terceirização. Barraram um processo de legislação terrível. Barraram. Não quer dizer que já conquistaram, barraram. Agora, esta negociação da terceirização é pesada e está longe de ser concluída. Agora, se nós vamos entrar na grande negociação, é como a negociação das campanhas salariais. Não existe negociação de tudo ou nada. Não existe. Ninguém entra numa campanha salarial dizendo ou é toda a minha pauta ou não é nada. Eu brinco com o movimento sindical. Duvido que tenha alguma entidade que saia com mais de 10% do que foi a sua proposta de pauta da negociação. Não sai. É o acordo anterior e mais um pouco. Não é? Nós pedimos 100, saímos com 10 e dizemos que é vitória. No caso da macronegociação, a mesma coisa, só que ali é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então não é
uma coisa ou outra. Se é para entrar na macronegociação, nós vamos ter que entrar pesado. E cada tema desses são temas complexos. Negociar terceirização é negociar condições de trabalho de 12 milhões de trabalhadores. Não é de 10 mil, 15 mil, é 12 milhões que nós estamos regulando. Então, são grandes negociações. Então, nós vamos ter que fazer essa disputa das grandes negociações, por um lado, e a última parte, além desses grandes temas, rotatividade, informalidade, terceirização, que são coisas que regulam a vida de todos os trabalhadores, previdência social, tudo isso está na nossa agenda. Nós podemos não negociar, e isso vai ser regulado de algum jeito. Nós podemos entrar, e se a gente entra, nós mudamos a qualidade. Quando as centrais entraram no salário mínimo, elas mudaram a qualidade da política. E temos uma política hoje de salário mínimo. Por favor, bom, caminhando. E a última indicação é a indicação da questão sindical. Nós precisamos, se nós queremos fazer esse enfrentamento, encararmos a questão da organização sindical como o elemento que faz parte da nossa estratégia. Nós precisamos olhar para a organização sindical e pensarmos que este sujeito coletivo que faz essa negociação precisa ter uma organização coerente, competente, capaz de fazer essa ação. E aí nós temos que olhar para a nossa organização sindical e fazermos as mudanças que são necessárias para que essa organização sindical seja forte, representativa, robusta, e nós sabemos os vários problemas que temos na vida sindical, seja da fragmentação, seja das debilidades de articulação, um monte de coisa. Então nós temos que também pensar de alguma maneira na nossa unidade política em investir em tornar a nossa organização mais forte para fazer esses grandes enfrentamentos. Portanto, ter uma estratégia, ter organizações fortes e ter uma agenda que seja coerente com esses desafios, colocando qualidade à nossa estratégia de desenvolvimento e o sentido da igualdade como um sentido que dá o norte para a nossa ação. Obrigado. Agradecemos a exposição do diretor técnico do DIESE, Clemente Gans Lúcio, e sim, já passando a palavra aqui, antes de passar para o João Guilherme. Na verdade, é uma provocação para o João, porque o Clemente, recebemos aqui uma notícia da ANAC, lá, coisa que o seu voo vai atrasar 1 hora. Você pode ficar aqui com a gente um pouco mais. Mas destacar que o Clemente, em 21 minutos, falou de 24 anos de país, enfim, de toda coisa, rapidinho aí. Em 20 anos conseguiu dar essa coisa, né? Toda essa noção, toda essa... Né? E aí agora é um desafio aqui para o João tentar chegar próximo. Aí. Fala 20 anos para frente, né? Você precisa sair 4h30. Se atrasasse a fala do João, ele fizesse meia hora. Não, mas uma complementa. Uma complementa. Na verdade, a abordagem do João complementa aqui a... Não? Vai lá, não. Bom, eu submeto, então, essa proposta que está sendo apresentada aqui, se o João concordar, a gente privilegia, então, abrindo o espaço para perguntas, aproveitar a presença do Clemente aqui conosco. Tá? Todo mundo de acordo? De acordo, João? Então, abrimos as inscrições para perguntas ao Clemente. De preferência, perguntas objetivas, né? Ok? Identifique, por favor. Marcos Santana, do Sinodonto Sergipe. Eu fiquei curioso sobre uma fala assim, reduzir as desigualdades, para mim, não ficou muito claro, porque eu percebo essa política hoje como sendo política afirmativa, de cotas, coisas desse tipo. E a gente, profissão liberal, entende que, por exemplo, as desigualdades que a gente compreende que existem no nosso meio são desigualdades estruturantes de carreira, de tratamento com o trabalho. Essas são as desigualdades que mais incomodam a gente. E, assim, por fim, dizer que algumas situações de cota, na minha opinião, estão sendo exageradas. Eu acho assim que a cota no ensino, perfeito.
mas quando começou a discutir cota em concurso, criou no nosso ambiente um pensamento da seguinte maneira: bem, nós demos condições para estudar, para competir, para estudar, que não tinha. E agora a cota no trabalho, o que é que explicaria esse direito? Eu não entendi até hoje o que explica o direito a isso. Ok, colegas, eu vou pedir mais uma vez a compreensão, teve vários inscritos, o tempo é muito limitado, então eu vou seguindo aqui a ordem da inscrição, a professora Ceci, depois, como é que é o seu nome? Milhomem. Depois a senhora lá. E aqui na frente eu vou ter que limitar, porque não vai dar tempo todo mundo perguntar. É mais em função do horário dele. Quem sabe depois vocês reservam então as perguntas para o João Guilherme, né? Explorando aí, tá bom? Obrigado pela compreensão. Professora. Ceci Juruá. Olha, primeiro é uma objeção. Eu estou cansada de escutar 30% dos salários ou 20% dos salários do trabalhador é para a Previdência. Não é verdade. Isso, às vezes, engana o trabalhador, que se ele abrir mão da Previdência, ele tem mais 20% de salário. A Previdência Social no Brasil é tripartite, uma parte é paga pelo trabalhador, outra parte é pela empresa e depois pelo consumidor, e uma terceira pelo Estado para cobrir o que falta. Então, se a Previdência acabar, como parece que está sendo encaminhado, a Previdência pública, isso não vai significar nenhum aumento salarial para o trabalhador. É muito bom a gente ter isso claro. Segundo ponto, quando vocês negociam, quais são os critérios de negociação e como é que as categorias são consultadas sobre se devem aceitar ou não aquele desfecho que as suas lideranças encaminham? Ok, o Milhomem, depois lá no fundo a senhora, e aqui... José Milhomem, do Soego, Goiás. Clemente, você falou aí com relação ao aumento da população, que vai aumentar e depois vai diminuir. No Brasil, a nossa população que mais aumenta é a população carente. Então, assim, na sua fala, eu percebo que nós temos que ter mais gente, digamos, entre aspas, pobre para sustentar o salário mínimo do aposentado. Quando é que nós vamos mudar esse paradigma? Quer dizer, a gente precisa, enquanto as classes mais abastadas têm menos filhos, as classes mais pobres têm mais filhos. E vai continuar perpetuando essa miséria. Quer dizer, o planejamento familiar, ele justamente vem contrapor isso, que é esclarecer a pobre coitada que tem 4 filhos, que ela não pode ter 4 filhos, ela pode ser feliz com um só. E isso, nessa visão que você colocou, prejudica a previdência. Quer dizer, então nós vamos fazer previdência em cima da miséria da coitada, da avó, que vai criar os 4 filhos da filha, né? Das 4 filhas, fazendo as contas, dá uns 10. Por favor, colega, objetivação da pergunta. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre isso aí, o que é que a gente pode fazer. Porque o planejamento familiar prevê justamente esse ponto, né? esse contrário, de impedir o crescimento das classes menos abastadas. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Catarine, sou farmacêutica do Sindicato dos Farmacêuticos de Pernambuco. Minha dúvida é como negociar, né, apenas o índice quando nós temos uma inflação local, né, de mais ou menos 20%, que é no caso de Pernambuco, que nós estamos com um boom, um crescimento muito grande e estamos com uma inflação local em torno de 22%. E aí, no momento da nossa negociação, é apenas um índice, porque os coitadinhos falam que não estão crescendo, que estão falindo, estão perdendo medicamentos por causa da indústria de genéricos, etc, etc, etc. E tem outra questão, com relação às terceirizações. Né? Nós, em Pernambuco, estamos passando por esse processo de terceirização completa, por conta principalmente na área da saúde, né? pelo Instituto Fernandes Figueira, que o presidente é o secretário de saúde, e aí como realmente negociar e tentar bater de frente, uma vez que agora ele voltou para o cargo, ele foi mandado embora, mas aí a justiça mandou ele voltar. Obrigada. Obrigado. Aqui na frente, eu vou pedir de novo a compreensão de vocês, vai ter que ser a última pergunta, porque o tempo realmente acabou aqui para mim, tá? Então, boa tarde.
Boa tarde a todos. Sou Priscila, farmacêutica do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Clemente, você acabou citando aqui, falando que 50% das categorias tiveram um aumento real, né? 90. Eu não anotei 90, mas depois eu li, achei que fosse 50. Mas os outros debatedores também colocaram. E você mesmo acabou colocando que eu acho que esse é um grande problema, que é a rotatividade. Isso em todos os setores, a gente acompanha principalmente nos bancários, que tem ali os dados, né, dos farmacêuticos. Eu, sinceramente, não tenho esse dado, porque a gente precisa fazer estatisticamente, mas se manda embora e se contrata com 30% a menos do valor. Será que essa conquista, que a gente tanto acha, né, que é uma conquista do sindicato, e a gente fala isso mesmo para a categoria, que a gente conseguiu, né, e olha que ele está ganhando, não é uma falsa conquista, porque o cara dá mesmo porque, né, na correlação de força dele ele já está ganhando mais vezes, porque ele contratou um de 2.300 por 2.000, então eu posso dar até 20%, ele estaria saindo no lucro ainda. E isso você falou da desigualdade, eu também acredito que isso é um desafio, né? Até pensando aqui dentro do CNTU, eu acho que esse é um desafio maior, e eu não penso na desigualdade só na questão de cotas, mas eu penso numa desigualdade pensando aqui mesmo como vários profissionais que nós somos. Nós falamos agora há pouco, né? Começou uma discussão, por exemplo, do programa Mais Médicos. A maior desigualdade que a gente vê é isso, né? Mesmo que seja uma bolsa, né, que não tenha, são 10 mil reais, enquanto qualquer outro profissional não ganha mais que 2 mil. Como é que nós vamos trabalhar isso nas mentes dos profissionais aqui, né, e tentar perceber que todos nós temos nossos valores e temos que diminuir essa desigualdade até dentro, para depois tentar fora? Ok, Priscila, obrigado. Então, professor Clemente, o tempo o senhor controla agora em função do seu compromisso. Ok? Também porque passar para o João, né? Aquele negócio da ANAC não era verdade, não, viu? A ANAC não falou assim. A ANAC antecipou, parece. Exatamente. Bom, eu vou pegar a questão da Priscila e do Santana para começar. Primeiro, a desigualdade, veja, a desigualdade é um problema, talvez é o grande problema do Brasil, né? Nós somos uma sociedade, nós temos hoje sociedades ricas, com um nível de desigualdade, tudo economia capitalista. O capitalismo é uma coisa que nós inventamos, como humanos. Não, inventamos. Todos nós inventamos e fazemos parte dela, quer nós gostemos, quer não. Esse é um problema. Eu até vou fazer um parênteses. Outro dia, em um debate desse, depois de umas 4 horas de debate, terminado o debate, um companheiro levantou e disse: Clemente, você está propondo a humanização do capitalismo? Porque eu estava discutindo regulação. Eu disse: não. Aí ele ficou contente. Eu disse: não, porque o capitalismo é uma coisa essencialmente humana. Nós inventamos. A humanidade inventou o capitalismo. Não foi Deus. Se alguém acredita em Deus, não foi Deus. Não foi o diabo. Não foi um ET extraterrestre. O capitalismo é uma relação social construída por humanos. Então nós não podemos esquecer disso. E nós nascemos e reproduzimos esta história chamada capitalismo. Quer gostemos, quer não. E o movimento sindical, a princípio, é uma organização que nasce dentro do capitalismo para se contrapor a ele, dizendo: nós temos outros valores para produzir uma sociedade diferente dessa que nós estamos produzindo. E a contradição na nossa vida é: mesmo sendo desta origem, muitas vezes somos reprodutores e concordatários com o capitalismo, mesmo com a organização sindical. Então nós não podemos esquecer disso. Então não tem nada de humanizar, porque o capitalismo é nada mais nada menos do que a expressão da nossa miséria. Ué, ou não é? Einstein dizia, concluir que existem duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. Os meus estudos ainda tenho dúvidas sobre o universo. O capitalismo nada mais é do que a expressão da nossa estupidez. Vamos ser claros. Agora, nós nunca inventamos nada melhor para produzir. Produz de uma maneira fantástica. E produz uma desigualdade de maneira fantástica. Nada produz tanta desigualdade como essas coisas que nós inventamos. E nós somos uma sociedade brasileira, é uma sociedade no mundo
que conseguiu produzir uma desigualdade como qualquer nenhuma outra conseguiu. Porque tem sociedade mais desigual do que a nossa? Tem. Aquela sociedade onde a miséria absoluta está em tudo e tem meia dúzia que controla uma riqueza. Vai para a África que você vê muito disso. Mas nós, diferente desses países, produzimos uma sociedade complexa, com uma base industrial complexa, com uma economia complexa, onde nós temos 1/3 dessa sociedade que vive relativamente bem como vivem os países desenvolvidos. A nossa classe média, nós não devemos nada a um americano, a um francês, não devemos. Com a nossa desigualdade dentro desse setor. Agora, tem 2/3 que não fazem parte desse nosso mundo. Então, esta sociedade que produziu essa desigualdade é uma sociedade única. E nós temos que achar a nossa saída. E dizemos, nessa economia que produz desigualdade. Eu estou dizendo, o nosso desafio é, nesta economia que produz desigualdade, constituir o sentido da igualdade. Ah, é contraditório? É. Ah, mas eu quero uma sociedade pós-capitalista. Bom, aí é uma outra história. Não sei quando que ela virá. Torço que venha um dia, luto por ela, mas não vejo. Se eu não vejo, tem que disputar esta. Nesta sociedade capitalista, qual que é o centro da disputa no capitalismo? Se chama regulação. Por que nos anos 90 nós perdemos o debate? Porque os capitalistas estavam vencendo o debate, dizendo, eu não quero regulação. E eles ganharam todos os debates. E no Brasil eles conseguiram 40 iniciativas de lei aprovadas para desregular o mercado de trabalho. E nós dizíamos, mas não é esse. E nós perdimos. E queriam desregular o sistema financeiro. Desregularam lá na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até agora não sabem qual é o tamanho do rombo do sistema financeiro dele. A economia mundial já colocou no ralo 13 trilhões de dólares. Sabe por quê? Porque a economia no mundo produz uma riqueza dos PIBs que está na ordem de 70 trilhões. Se juntar o PIB de todos os países, dá 70 trilhões de dólares. Sabe quanto que tem de papel voando? O que é o papel? É a promessa de uma riqueza. Esses 70 trilhões vai gerar mais 7 trilhões. E eu gero um papel que prometo que vai gerar mais 7, todo mundo trabalha, gera, e quem colocou o papel na rua ganha com o retorno que nós fizemos. Sabe quanto tem de papel girando? 600 trilhões. Isso é a crise de 2008. Aí o sistema está dizendo, não, mas quem é que está com a garrafinha vazia? Porque todo mundo dizendo que as garrafinhas estão cheias, né? Tem 70 cheias, tem 530 vazias. Os estados já colocaram 13 trilhões para queimar a garrafinha vazia. E não foi suficiente ainda. 13 trilhões. São 3 PIB brasileiros já foram queimados. Isso é desregulamentação do sistema. Bom, vamos entender. O que nós estamos falando de construir o sentido de igualdade é disputar a regulação. O que é disputar a regulação? Disputar a regulação é constituir regras. No nível nacional, no Congresso Nacional, é verdade, regulamentar a terceirização, é disputar uma regra no Congresso Nacional sobre qual é a regra para contratar serviço de terceiros, em que condições o trabalho. Essa é uma disputa. Nos anos 90, a gente não ia ter a menor chance de discutir isso. Até porque eles diziam, deixa o mercado regulamentar. E nós regulamentamos. Eu já estou terminando, mas é bom que a gente tenha clareza disso. Vai para as empresas de prestação de serviço terceiro. Que diz, não, porque o trabalhador, coitado do trabalhador. Não sei se é coitado. Por quê? Raramente tem um trabalhador terceirizado que não tem um sindicato que fechou uma convenção coletiva legitimando uma desigualdade de salário e condições de trabalho. Essa é uma tragédia nossa. E nós devíamos enfrentar. Que estrutura sindical é essa que nós criamos e estamos mantendo, aonde um trabalhador constitui uma entidade de representação que fecha um acordo que legitima a desigualdade entre os trabalhadores? Não tem alguma coisa errada na nossa estrutura? Nós não vamos enfrentar esse problema. O problema é da lei, o problema é do Fernando Henrique, é da Dilma, é do Lula. Olha, uma parte do problema da terceirização é nosso. Nós, com as nossas entidades, estamos legalizando um
uma desigualdade entre os trabalhadores. Como é que resolve? Nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar. Então, a desigualdade, ela é estruturante do capitalismo. Certo? Bom, nós vamos disputar a regulação. Como é que a gente combate? Tem a desigualdade regional, a diferença entre o Sul, Norte, Nordeste, Sudeste. Tem a desigualdade intrarregional. Aqui em São Paulo você tem a Berrine, não é? Mas você também tem Campo Limpo, você tem a desigualdade aqui. Nós estamos vivendo em São Paulo uma disputa pela desigualdade, certo? Eu peguei um táxi agora, fiquei ouvindo o taxista falar durante 1 hora para tentar chegar aqui os malefícios das linhas exclusivas de ônibus. Ué, evidente. Ou seja, quando se faz uma intervenção para dar condições igual para quem anda de ônibus, né, tem reação. E quem vai reagir? Quem são os conservadores nessa história? Somos nós. A classe média é a classe conservadora, reacionária e contra a mudança. Nós fazemos parte dela. E se a gente não tomar cuidado, nós seremos aqueles que estarão segurando transformações. E as transformações têm custo. E são difíceis. Porque ao mexer no transporte coletivo, você não tem um transporte decente e as contradições começam a aparecer. É o problema da cota, é o problema. Nós estamos agora, dá um exemplo que eu chamando de disputa de regulação. O Estado brasileiro diz, eu não tenho recursos para fazer tudo que eu preciso fazer. Não é? E chama o capital privado. E diz, eu vou fazer uma forma de participação do capital privado em iniciativas públicas que chamam agora, no passado foi privatização. Agora nós estamos com uma coisa diferente chamada PPP. Certo? E é radicalmente diferente de PPP de privatização. É diferente. Mas é capital participando de atividade pública. Você vai dizer, como é no resto do mundo? É a mesma coisa. O capital privado participa de coisas que o Estado tem que fazer, porque o Estado não tem recurso. O que é o Estado? É o nosso recurso. Nós não geramos tributo para bancar tudo. Ah, tem escândalo, tem roubo, tem tudo isso. Se acabasse tudo isso, assim não dava. Bom, então precisa capital privado. Como faz isso? Tem que disputar a regra. Tem regra. Pode privatizar, pode fazer PPP, pode fazer outra coisa. Qual é a regra? Uma vez feito isso, como é que opera? Como é que opera? Como é que nós fazemos essa coisa? Como é que nós fazemos essa coisa acontecer? Bom, qual é a nossa participação nessa disputa? Os capitalistas, quando a presidenta anunciou a primeira PPP, dizendo eu vou dar 5,8 de taxa de retorno, não foram ao leilão. Não foram. E não teve o primeiro leilão. E disseram para a presidenta, eu quero rever a taxa de retorno. Nós não fizemos nada. O que nós fizemos? E os capitalistas foram negociar com o Estado brasileiro a taxa de retorno. 12, 15, 3 vezes mais. Nós não fizemos nada. Não nos interessa discutir qual é a taxa de retorno que um capitalista vai ter para fazer um serviço? Eu acho que interessa. Qual é a qualidade do serviço que eles vão prestar? Não nos interessa regular a qualidade? Não nos interessa fiscalizar? Porque aqui nós vamos poder fiscalizar. Na privatização lá de trás, a Vale do Rio Doce, que era estatal, virou privada, nós não podemos fazer mais nada. Mas no aeroporto de Guarulhos nós vamos poder fazer. O que nós vamos fazer? Nada? Bom, é uma escolha nossa. Eles estão disputando a parte deles, e acho que com muita competência. Triplicar a taxa de retorno. E o que nós vamos fazer? Bom, e além do mais, mas você acha que eles vão disputar o leilão do aeroporto de Porto Velho? Não vão. E aí entra o Estado. Em Guarulhos, entrou a capital privado, não entrou? Em Porto Velho, vai ter que ter um aeroporto com a mesma qualidade de Guarulhos, com capital exclusivamente do Estado brasileiro. A BR-116, eles querem participar e querem... Ótimo. A BR que vai ser feita lá no norte, que ninguém vai querer entrar, o Estado vai ter que bancar com a mesma qualidade. Isso é disputar a regulação pró-igualdade.
Porque se nós não fizermos isso, o Sudeste vai continuar rico e o Nordeste pobre. Isso é disputar com o sentido da igualdade. Então, aqui é capital privado com regulação, e lá é Estado. Porque lá não vai ter capital privado. Porque o capital privado não irá para lá, porque não tem taxa de retorno interessante. Mas é lá que o Estado vai ter que garantir, pegando o recurso daqui e colocando lá. Isso é Estado com sentido igualitário. E não é o mercado. Na energia, no transporte, nos aeroportos e assim por diante. Podemos falar da desigualdade entre homens e mulheres, entre homens, mulheres brancas e negros. Vocês sabiam, pega o estudo que o Diese divulgou, está no site do Diese, dá uma olhadinha lá. Os negros, mesmo com o nível de escolaridade, ganham 33% menos do que os brancos, nas mesmas ocupações. Não estou falando de concurso. Não estou falando de concurso. Certo? Bom, isso são os dados. Nós podemos brigar com os dados. Nós podemos discordar dos dados. Nós podemos discordar de um monte de coisa. Isso é um direito de cada um. Agora, o dado é esse. Mulheres ganham menos do que homens. Mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. Esta é uma desigualdade estrutural do nosso mercado. Bom, o que nós fazemos para enfrentar este problema? E podemos falar de tantas desigualdades. Temos que construir as nossas agendas afirmativas, certo? Várias delas nós já fizemos, né? Bom, então isso estava querendo destacar essa dimensão da desigualdade como uma dimensão estruturante da nossa sociedade. E se nós queremos ser desenvolvidos, nós temos que enfrentar. Diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, entre negros e não negros, entre regiões, temos que enfrentar. São várias as políticas que podem atuar nesse sentido. Bom, para finalizar, a questão das negociações, a pergunta sobre como decide. Cada entidade sindical tem um critério para chamar a Assembleia e decidir. Gente, vocês são dos sindicatos, cada um tem um jeito de fazer. Né? Nós, em sentido geral, acreditamos que nós temos que promover a máxima participação dos trabalhadores, evidente. Como cada entidade elabora uma pauta, fecha um acordo, cada entidade tem seu estatuto, suas regras. Nós acreditamos que devemos promover a máxima participação. Todos fazem isso? Vão lá e olhem. Certo? Quando eu digo temos que mudar a prática sindical, inclui inclusive isso, a máxima participação, porque nós acreditamos nisso, nós, todos. Né? Agora, cada um tem suas regras. Né? Na questão dos índices, tal que vocês falaram, bom, aí nós tem várias coisas. As diferenças, por exemplo, que nós temos hoje nas regiões que estão tendo um grande investimento produtivo, né? A região de Recife, por exemplo, é um deles, vocês estão vivendo consequências do que é que ter um grande investimento. Certo? Bom, como que nós olhamos para esse grande investimento naquele território e damos conta dos problemas que aparecem? Temos que enfrentar. Certo? As políticas, diferentes delas, né? Pode ter pressão sobre custo de habitação, custo de alimento, custo de transporte. Por quê? Porque o investimento gera transformações que vão gerando mudanças. Né? Mudanças. Isto é política. Nós temos que administrar a política de transformações. Né? Nós não deixaremos de ter 2/3 da nossa população pobre para ser uma população bem de vida sem produzir transformações. E isso significa muita mudança. Muita mudança. E que nós temos que estar preparados para fazer. Essas mudanças são na sociedade, essas mudanças são na própria classe trabalhadora. Entre vocês, profissionais universitários, há uma desigualdade. Todos investem mais ou menos o mesmo tempo na sua formação, entram no mercado de trabalho com uma desigualdade que é 5, 10, 20, 30 vezes. 30 vezes. Bom, qual a lógica disso? Você vai dizer, talvez não tenha lógica. Né? Mas tem uma lógica.
E nós temos que instituir uma outra lógica. Tem sociedades que dizem, eu aceito um nível de desigualdade salarial entre a base de uma empresa e o topo de 6 vezes, 10 vezes. No nosso caso aqui chega a 300 vezes, nós achamos normal. Então nós temos que mudar a lógica. Mas isso é uma mudança intraclasse. São todos assalariados, só que um ganha 10 e o outro ganha 3 mil. E é tudo classe trabalhadora, porque são todos assalariados, mas não são os mesmos. Então isso são as coisas que nós vamos ter que mudar nas nossas desigualdades, e entra dentro da própria classe. Então, pensar um projeto de desenvolvimento significa olhar para essas questões e ter um jeito de tratar disso e descobrir escolhas, e vão ter contradições. Agora mesmo, no táxi, eu ouvi do taxista mais uma vez, não, essa história de Bolsa Família tem um monte de gente. Aí eu disse, tem um monte de gente? Quantos? Quantos casos você conhece? De um cara que abriu mão do emprego para ter R$125. Que emprego que ele teria para ter R$125 como uma opção melhor? Você trocaria teu táxi por R$125 de Bolsa Família? Aí ele ficou meio assim. Eu disse, quantos? 1000 casos? 2000 casos, você sabe? Você sabe quantas pessoas são beneficiadas pelo programa Bolsa Família? Quase 50 milhões. 2000 casos que você conhece, é quase nada perto de 50 milhões. Vale a pena arriscar, e aí coíbe. Agora, não vamos dizer que por causa dos teus 2000 casos que você conhece, os 50 milhões não têm esse direito. Porque você transfere 230 bilhões por ano do nosso orçamento do Estado para 5 mil famílias de rico a título de juros, e você não reclama. 230 bi. São 6 Bolsa Família. 6 vezes. 5 mil famílias têm 6 vezes o Bolsa Família transferido de renda para elas. Enquanto o Bolsa Família banca 50 milhões de pessoas. Então, esse é o debate que nós temos que enfrentar. Quanto tem o Bolsa Família, nós estamos dando um pequeno passo na igualdade de condição. Dá uma condição diferente. Diferente de dizer para aquela família, estude para você sair da pobreza. Você vai dar estudo e você vai dar o Bolsa Família. Devíamos dar mais, mas não conseguimos. Então, essa é a disputa que nós vamos ter que fazer. É uma disputa de projeto, é uma disputa de ação e é uma disputa ideológica contra essas ideias. Porque aí você tem que colocar as pessoas lá para dizer, meu amigo, me diz quantos casos, qual que você conhece, que você fica divulgando essa ideia sem perceber o que você está falando, muitas vezes, e às vezes, dependendo de quem fala, de forma irresponsável. O taxista falar é uma coisa, um governante falar essa mesma coisa, tem responsabilidade pública no debate, de formação de opinião, de representação do interesse da sociedade. Nós temos que cobrar desses políticos qualidade no debate público para que a gente faça as escolhas corretas. Desculpe o atraso, pedir perdão para o João Guilherme, porque nós somos uma dupla, nós sempre fazemos um debate junto, ele sempre responde as questões que são para mim, eu respondo a dele, mas vou ter que sair correndo, porque eu tenho que ir para Porto Alegre agora, ainda participar de um debate hoje à noite, em Porto Alegre, às 8 da noite. Por isso que eu vou pegar um voo aqui às 6 horas, desculpe. Obrigado. Professor Clemente, muito obrigado por tudo. E no próximo debate a gente complementa as ideias. Bom trabalho para vocês. Vou seguir aqui com o João, né? Eu prometo que eu não vou responder nem as perguntas dirigidas a mim. Olha, nós estamos hoje e amanhã, nós estamos discutindo uma coisa, ou um conceito, ou uma realidade, que diz respeito à classe média. Média, coisa da média. Nós estamos muito em volta dessa ideia do justo meio do Aristóteles, de ir pelo meio, pela média. Em relação à média, eu queria propor a vocês 2 cogitações. A primeira delas é uma passagem de um romance do Júlio Verne. O Júlio Verne é muito famoso, a gente, quando era criança, lia Júlio Verne, né? Viagem à Volta da Terra, Viagem ao Fundo do Mar. Ele tem um romance chamado Miguel Strogoff, uma coisa que passa na Rússia, na estepe, etc. E tem uma passagem que tem um trem,
esse trem está indo numa situação em que, desse lado, está a estepe. E desse lado do trem está uma cadeia de montanha, com neve, aquela paisagem quase ártica. O correspondente de um jornal está numa janela e descreve para os seus leitores a paisagem plana da estepe, perdendo de vista. O desse lado daqui, correspondente de um outro jornal, descreve o quê? Uma imensa cordilheira, blocos de neve que se deslocam. A mesma realidade, dividida apenas pela linha do trem. Esse é o primeiro método. Nós que estamos pelo meio, a gente é suscetível a dois tipos bipolares de visão. Essa é a primeira história. A segunda história também diz respeito a uma média. A sexóloga, muito bonitinha, ela vai dar a primeira aula. Uma sexóloga, uma frutinha, uma beleza. Ela vai dar a primeira aula e ela então diz, para impactar a turma, que as pesquisas que ela fez confirmam que o povo árabe é o mais bem assessorado pelos organismos reprodutores. O povo árabe é o que tem o pau maior. Em compensação, os árabes são muito moderados na utilização do instrumento, eles dão uma por semana. Em compensação, falava a sexóloga, lindinha, sabe? A sexóloga disse, os índios brasileiros têm um piruzinho de nada, pequenininho, mas 8 vezes ao dia eles comparecem. Então, olhem, falou para a turma, olhem que extremos. O árabe tão grande, tão ineficaz. O índio brasileiro tão pequenininho, tão comparecedor. Vou fazer a chamada. Mineirinho na primeira fila. Ela disse, você, como é o seu nome? Mohamed Pataxó. Então, há duas maneiras de comparar extremo. Há uma maneira de você isolar aquilo que é real, aquilo que pode ser real, ou seja, aquela ideia do Júlio Verne, quer dizer, olho de um lado, olho do outro. E há uma maneira de você procurar, buscando tua vantagem mineiramente, porque ele já pensou a janta com ela, aquela coisa, onde PUC, não saiu depois ali, agrupar, procurar o somatório. Há duas médias aí, a média de dois extremos, mas nós procuramos, aprendizado do movimento sindical, procurar a média somatória. É possível isso? Média somatória. Tem uma média diminuitória, divisória, e tem uma média somatória. O nosso movimento, em 2013, o movimento sindical como um todo, ele procurou a média somatória. Repara que situação interessante. Se você lê a mídia, ouvir a lamúria do empresariado, a incompreensão de setores do governo, a histeria de setores da oposição, não é que a economia brasileira ia acabar, ela já tinha acabado. Ela já tinha entrado em colapso. A inflação já tinha disparado. Vocês vão se lembrar que no 1º de maio, um dirigente sindical fez uma proposta irresponsável de gatilho salarial, que o nosso movimento teve de varrer para debaixo do tapete com rapidez, porque era um erro evidente. Então, nós tínhamos um movimento que olhava para uma janela, ou compulsava os seus atributos, e se via ou precipício ou pequeno. E o movimento sindical foi para as negociações com a seguinte ideia: tá bom que o mundo acabou, o Brasil em particular acabou, mas nós queremos aumento real. Nós queremos aumento real. E o movimento sindical conseguiu, em 2013, uma das mais altas médias de ganhos reais de salário dos últimos anos. Olha que contradição. PIB cresce pouco,
mundo acabou ou já acabou anteontem. A situação é de descrédito total, inflação que dispara, investimento que não sobe, taxa dessas análises de risco completamente alucinada, e nós reivindicamos e obtivemos ganho real de salário. Se o nosso movimento fosse contaminado pela média discriminatória, ou nós teríamos caído numa ilusão alucinada de que era a lua, que era o céu, escada rolante para o céu, a leite na torneira, ou a gente teria caído na ideia do derrotismo. Como nós temos um somatório que vê ambos os aspectos, e é acicatado pela base, nós fomos lá e conseguimos, no primeiro semestre e no segundo semestre, ganhos reais. Como? Lutando. O Boito hoje colocou para vocês um paradoxo. Melhora da situação, aumento das greves. Não é paradoxo, ele próprio explicou. É a contradição, porque as coisas são contraditórias. As coisas em si são contraditórias. Por que houve aumento de greve? Porque houve mais capacidade de luta. O banqueiro queria dar ganho real ao bancário? Não quis. Ele queria repetir uma velha tatiquinha de abono. Os bancários foram e fizeram greve. Metalúrgicos reivindicavam aumento real, setores da metalurgia não quiseram, foram para a greve, para exigir. Professorado do Rio, aí não só salário, mas quadro de carreira, a nossa magrinha Cláudia Costin, que deu... Não, a Cláudia Costin, muito simpática, hein? Que faz, então, uma negociação que leva o professorado fluminense a ter que sustentar, até de uma maneira desgastante, 130 dias de greve. Então, não há contradição entre luta e medida de luta e resultado e vitórias. É o contrário, faz parte de um conjunto. E, nesse sentido, nós temos de ter a clareza do seguinte, porque vocês todos são dirigentes e vão voltar para os estados e para as vossas entidades, federações ou sindicatos, como dirigentes com mandato e responsabilidade. Há uma contradição. Se a gente olha a partir da base dos trabalhadores, nós temos emprego e ganho real de salário. Não houve praticamente esse ano nenhuma grande campanha salarial derrotada, porque aqueles 4% que faltam para completar o 100, eles são de categoria poeirinha, pequenos contingentes. No entanto, se a gente olha para a pauta trabalhista e olha, portanto, para Brasília, Poder Executivo e Poder Legislativo, a nossa pauta não avançou. A nossa pauta está congelada. Percebam como é importante olhar as duas janelas do trem. Ou olhar o peru do Patachão, entendeu o que eu estou dizendo? Olhar as duas coisas. Nós, quando a gente faz o balanço a partir da dirigência sindical do ano, há negatividade do bloqueio da nossa pauta trabalhista. Nós tivemos 0 de imposto de renda para a PLR, PEC das domésticas e reconhecimento da profissão comerciária. Ponto. Ponto. Em compensação, nós tivemos, e essa é a primeira explicação dessa dificuldade, nós tivemos uma feroz iniciativa empresarial no Congresso e no Poder Executivo. A ponto que a maior vitória que o movimento sindical teve em Brasília esse ano foi impedir que se votasse a lei da terceirização. Então, a maior vitória foi impedir a derrota. Não é avançar. Você segurou, porque se fosse aprovado o projeto de lei do biscoiteiro, a gente teria praticamente o Mabel, o biscoiteiro. Se a gente tivesse aprovado, teria desorganizado muito mais ainda o movimento. Mas repara, se a nossa maior vitória foi impedir uma derrota, a situação é difícil, pela pressão.
Além disso, nós tivemos incompreensões, vamos dizer claro, incompreensões da presidente Dilma, claramente. A presidente Dilma, durante um período, ela se abre para um projeto. As dificuldades mundiais e aqui travam esse projeto e ela trava mais do que a realidade exigia. Nós tínhamos um companheiro, é gozada essa história, eu não vou contar o nome porque a história é um pouco discutível. Esse companheiro é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Mas se você falasse quanto, ele travava 3 dias, ficava durinho de massagista. Era impressionante. O companheiro era inteligentíssimo. Mas se você, na conversa, falava cu, ele travava. Era um tique que ele tinha. Ele travava, ficava 3 dias travado. A Dilma ouviu 3 ou 4 cus no primeiro semestre. Travou doidado. E isso pesa no encaminhamento. Porque tem influência, aí a terceira questão, a desorganização legislativa. Se vocês observarem, esse ano de 2013, o ano do troca-troca que precede as eleições, é um ano anormalmente agitado no Congresso Nacional, e não para nós e por nós. Ele é agitado por uma dinâmica deformada do Congresso. Então, olha só, pressão empresarial, incompreensão governamental, desorganização do próprio legislativo, nós cometemos também algum erro. O nosso movimento, em 2013. Eu vou apressar, porque já está acabando. Qual foi o nosso erro? Junho, houve as manifestações. 99% de quem assinou o nome embaixo de uma análise daquilo errou. Errou. Lido hoje, está errado o que falou. Porque metade disse que era Gênese e metade disse que era Apocalipse. Ou seja, era o primeiro livro da Bíblia ou o último livro da Bíblia. E todos os dois estão errados. Aquilo foi uma manifestação característica e típica de classe média em ascensão, desorganizada, despolitizada, que quer mais. No entanto, não teve o sentido. Ucrânia, Tailândia, Egito, olha o que eu estou falando. Ucrânia, Tailândia, Egito, que aí são manifestações com forte conteúdo político. Aqui não. Foi um bramido. E nesse bramido, muita gente se desorientou, e o nosso movimento se desorientou um pouco também. Quando nós fizemos a primeira mobilização, em agosto, havia setores do movimento que falavam em greve geral. Se nós tivéssemos ido nessa estratégia, a gente tinha sido derrotado de uma maneira brutal. Teve um papel positivo agosto, que foi levantar as bandeiras do movimento que junho não tinha levantado. Junho não levantou as bandeiras da pauta trabalhista. Agora, o repique em outubro já foi um erro grave, porque já não tinha razão, em pleno curso de campanhas salariais vitoriosas, do movimento organizar aquelas jornadas de outubro. Aquilo já foi um erro. E esse erro nos desviou de obtermos, ou de pressionarmos, ou de avançarmos mais no próprio Congresso Nacional. Companheiros, a lógica do movimento sindical, se vocês não viram isso ao vivo, nas vossas direções, vocês virão isso amanhã ou depois, a lógica é a história do poeta e do sultão. O poeta fez uma poesia elogiando o sultão. Poesia linda. Aí o sultão chamou o poeta e disse: poeta, tu me engrandeceste com tua poesia. Pedi o que quiseres, se eu vos darei. Aí o poeta disse: sim, eu quero um cachorro. Aí o sultão disse: mas como me humilhas, mísero poeta? Dou-te tudo o que podes querer, e tu me pedes um cão, um reles cão, um mero cão. Aí o poeta disse: não, é um cão de caça. Aí o sultão disse: está concedido.
E diz, mas se eu tenho cão de caça, eu preciso de cavalo, lança, lanceiro, caçador, o sultão está concedido. Mas se eu tenho cão de caça, lança, lanceiro, caçador, eu preciso de uma casa onde eu aloje a minha tropa, está concedido. Mas se eu tenho uma casa, lança, eu preciso de uma renda, está concedido. Essa é a lógica do movimento sindical. Quando a gente conquista algo, mesmo que seja um cão, a gente já está pensando em reivindicar o cão de caça. Quando tem o cão de caça, você quer o lanceiro. Quando tem o lanceiro, você quer a casa para albergar. Você vai. Essa é a nossa lógica. O movimento sindical, ele tem que saber coordenar esse impulso do sultão àquela sagacidade que a gente consegue aplicar, que é saber a nossa capacidade. E a nossa capacidade se mede pela nossa unidade, pela nossa capacidade de agir em conjunto. Eu recomendo em 2013, 2014 para a CNTU. É um ano eleitoral. O movimento sindical, em geral, vai ser desafiado em duas linhas. Uma linha, disputa de times de futebol em campeonato estadual, e a outra linha, disputa de campeonato mundial. Ou o movimento sindical se transformará, se dividirá em torcidas enraivecidas e menores entre si, ou ele se manterá unido e coeso com uma perspectiva de disputa de campeonato mundial, de campeonato brasileiro. Ou é torcida nacional, ou é o relambório dos times aqui. Nós temos de ajudar, trabalhar, fortalecer a ideia da linha unitária. Primeira grande tarefa da CNTU, primeira grande tarefa, no meu entendimento, fortalecer as federações. Fortalecer as federações. E eu estou de caso pensado. Eu não estou falando fortalecer a CNTU, eu não estou falando fortalecer os sindicatos. Eu estou falando fortalecer as federações, como instância intermediária. Segunda grande tarefa, aproximar-se das exigências da sua base respectiva. Procurar resolver problemas que são reais para a base que a federação dirige. Procurar inventar problema solucionável que nos dê visibilidade a essa base, todos os tipos. E a terceira questão, séria, aproximarmos-nos do grosso do movimento sindical. Dos problemas que o movimento sindical atual, grande, em geral, atravessa, nas perspectivas que ele tem, não no sentido de seguidismo ou bajulação, nem naquela disputa quem deita no canto da cama, mas no sentido de se agregar com honestidade, clareza. Nossa capacidade futura de comando se exercerá num lance assim. Fortalecer a federação, responder ou até inventar exigências da nossa base para garantir às nossas entidades visibilidade e aproximar do conjunto do movimento. Agradecendo a compreensão de todos, nós, evidentemente, começamos com atraso, né, das 2h30, então a gente vai esticar e passar um pouquinho aqui do horário previsto para o término. Vamos abrir, então, as inscrições. A professora Ceci, colega Cláudio. Mais alguém? Por favor, então, professora Ceci. João Guilherme, eu não tenho grandes divergências com o que você falou, tudo bem. Eu pedi a palavra para tocar num único ponto, que é a questão do 0 IR no PL. Acho que ninguém sabe o que é, mas é isso. Quer dizer, o que o movimento sindical considera uma vitória é que o que algumas categorias conseguiram, que é PL, é participação nos lucros, eles conseguiram que, sobre esse montante, o imposto de renda incidente fosse de alíquota zero, ou seja, não se paga imposto de renda. Eu sou contra e vou dizer por quê.
primeiro lugar, o movimento sindical ganha isto para que a sociedade não lembre de uma grande injustiça inaugurada no governo Fernando Henrique, que é o seguinte: quem ganha 5 mil de salário paga aproximadamente R$ 320 por mês de imposto de renda, na famosa alíquota de 27,5%. Mas se você ganhar R$ 500 mil por mês de dividendos, isso é, como titular de ações, você paga 0 de imposto de renda. Porque no Brasil pós-neoliberal, desde o tempo do Fernando Henrique, os acionistas, os proprietários de ações, não pagam, não estão sujeitos ao imposto de renda. Esta, para mim, é uma das maiores injustiças do atual modelo. Quer dizer, não é possível que o assalariado pague e que o titular de ações, ganhando 100 vezes mais, pague 0. Quer dizer, então, isto que parece vitória, 0 do PL, não. Isso é pura e simplesmente uma sociedade menor com aqueles que detêm a propriedade de ações e que são injustamente privilegiados com isenção de imposto de renda. Eu não considero isto uma vitória do movimento sindical, eu considero isto um momento de cegueira do movimento sindical e a sua incapacidade de levantar bandeira, que numa democracia que pretende igualdade, que pretende justiça social, isso é profundamente injusto e altamente concentrador de renda. E o movimento sindical devia recusar, em lugar de considerar isso uma vitória. Meu ponto de vista. O próximo é o colega Cláudio. Professor João, o senhor vai me desculpar, o senhor disse que não ia responder nem as próprias perguntas, muito menos a do Clemente, né? Mas, assim, na verdade, eu queria saber a opinião do senhor realmente em relação a uma questão que ele levantou e aproveitar para fazer uma pergunta também de uma questão que o senhor colocou também. A fala do Clemente, ele colocou, eu senti na análise que ele fez de conjuntura, que bastava o movimento sindical construir sua agenda, que os espaços estavam abertos. Onde é que estão esses espaços? Quais são os espaços de abertura que o governo realmente oferece ao movimento sindical para fazer uma discussão de agenda política, efetivamente? Porque depois de tudo que aconteceu em junho, com a juventude tendo ido para a rua, com o que o senhor colocou em relação à questão da classe média, mas tinha boa parte de estudantes lutando pela questão da redução do transporte público, lutando por uma série de bandeiras, inclusive algumas bandeiras são bandeiras também do movimento sindical. Eu acho que reduzir a jornada de junho para uma pauta, por conta, obviamente, da falta do movimento sindical estando lá dentro como uma pauta desorganizada, na verdade, assim, houve muito de reivindicação da população mais pobre do país, estava lá colocada, inclusive a necessidade de se aumentar os investimentos em saúde e aumentar os investimentos em educação, estava lá na pauta na jornada de junho também. Estava lá na pauta. Então, assim, onde é que estão esses espaços? Se mesmo com o movimento organizado e desorganizado, estando nas ruas em junho, em julho, 31 de julho, em agosto, em outubro, como o senhor colocou, não houve abertura do governo para realmente discutir a agenda. Qual foi a resposta do governo, por exemplo, para a reivindicação por maior investimento em saúde? Programa Mais Médico. O governo resolveu transformar uma questão trabalhista, de necessidade de se aumentar a quantidade de trabalhadores para atender a população, numa relação comercial. Então, assim, a resposta do governo foi o programa Mais Médico para uma demanda por maior investimento na saúde. A resposta do governo para maiores investimentos na educação foi a privatização do campo de Libra, com os royalties lá, que vão aumentar em 0,2% o investimento na educação, só para fechar, investimento da educação em 2022. Então, assim, quais são esses espaços que o senhor enxerga? E, assim, só para uma questão que o senhor colocou aqui também, eu queria ouvir, com relação à questão do movimento sindical que busca mais, eu quero mais um espaço, mais um espaço, mais um espaço. O senhor acha que o movimento sindical revolucionário, ele acabou, hoje é só reformista mesmo, ele não consegue sair do caráter reformista, da discussão do economicismo, da pauta econômica, sem pensar, por exemplo, num novo modelo de sociedade para o futuro? Ela acabou? Obrigado, colega. Já passo o microfone aí para o... Está abrindo mão? Ok. Mais nenhum inscrito? João Guilherme, então, por favor. Ceci, para começar a apertar o parafuso, eu quero discutir com vocês a questão da produtividade. A produtividade, embora
a gente talvez não perceba isso num primeiro momento, é a chave do debate do ponto futuro do Brasil. Repara que coisa. O PIB cresce pouco. A inflação está baixa e horizontal, controlada. Lucros disparados e ganhos reais de salário fortes. Da onde está saindo isso? Da onde está saindo essa mágica? Olha o que eu estou te falando. PIB cresce pouco, a inflação está relativamente controlada, baixa e horizontal, lucros disparados e ganho real de salário. Alguém acredita que não há crescimento de produtividade? Só o crescimento da produtividade pode explicar essa mágica. Num PIB relativamente parado, numa inflação baixa e horizontal, você tem, ao mesmo tempo, lucro, e eu não quero complicar a equação, porque eu botaria emprego. Então, você teria emprego, lucro e ganho real de salário. Está saindo aonde? Da produtividade. Essa é a grande batalha estratégica do movimento. Melhorar a produtividade no sentido de melhorar a sua aquisição na participação da renda funcional. Nós temos conseguido isso. E isso tem sido conseguido, apesar do fogo de barragem dos rentistas, que dizem que o mundo vai acabar, que não pode, etc., nós temos conseguido isso com luta. E aí, Ceci, a PLR foi inventada no auge da desorganização neoliberal. Ela foi inventada para ser um penduricalho que, como pagamento por peças, desviasse ao interesse dos trabalhadores. Surge um ciclo positivo na economia. A economia começa a crescer. A sagacidade dos trabalhadores, rapidamente, ela incorpora a PLR àquela ideia de ganho de produtividade. Porque se tem PLR, participação, lucros e resultados, eu estou supondo que houve produtividade, que houve melhoria do rendimento, seja do capital, seja do trabalho investido ali. Se há ganho de produtividade, eu quero a minha parte. Sob que forma? Ganho real, que eu não abri mão dele, e quero também esse ganho decorrente da PLR. Hoje, Ceci, a PLR é assunto da grande base do movimento sindical, exceto a base do salário mínimo. Mas, repara, nós tínhamos vencido a luta para a garantia do reajuste do salário mínimo. Então, o fundo do quadro nós atingimos pelo salário mínimo. Como é que você vai atingir e buscar esse ganho decorrendo da produtividade nas categorias mais organizadas? Ceci, é preciso você ver o dia que o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba distribui o último jornal do ano com o ranking de PLR das empresas. A edição é disputada à tapa, porque os trabalhadores querem ver por que a Renault deu R$35 mil de PLR e por que a Nissan só deu 27 mil de PLR. Então, você pega Guarulhos aqui, base de fabricante, não de montadora, de fabricante. Só as PLRs das grandes empresas, das 50 grandes empresas de Guarulhos, elas injetaram na economia de Guarulhos um montante de 100 a 150 milhões de reais. Então, nós temos isso como um grande ganho do trabalhador e da economia. E vou te dizer mais. Um dos motivos pelos quais nós lutamos, reivindicamos e conseguimos a isenção até R$6 mil do imposto de renda foi exatamente a ideia de que o rentismo não paga imposto de renda. O grande argumento foi esse. Se o acionista não paga imposto de renda, o lucro e resultado engordou a cesta do rentista. Ele não paga. Por que eu, que fiz aquele engordamento, eu vou pagar imposto de renda? O grande argumento foi esse. E mais, a nossa proposta não é só o 0 até 6 mil.
A nossa proposta envolve uma escala nova de imposto de renda e a recomposição do valor do imposto de renda, que está congelado e por volta de 68%. Então, há uma proposta que é íntegra e coerente a respeito do salário mínimo, incluindo o gravame das grandes fortunas, ou seja, incluindo a reivindicação. Ainda não é unitária do movimento, mas faz parte do pacote essa reivindicação um novo imposto de nova fortuna. Exemplo, já pegou no Congresso, e provavelmente nós venceremos, helicóptero e lancha passar a pagar IPVA. O movimento, a sociedade não sabe. O dono do automóvel, qualquer que seja ele, paga IPVA. O dono de helicóptero, o dono de lancha, não paga IPVA. O próprio fato disso aparecer como projeto no Congresso já é a primeira grave denúncia. Repara, eu pergunto a vocês sabiam disso? Que lancha e helicóptero não pagam IPVA? Pois é, o movimento sindical é que reivindicou a passagem de cobrança do IPVA de lancha. Entendeu? Bem, companheiro, não existe, de maneira estável e permanente, movimento sindical revolucionário. Movimento sindical revolucionário é uma contradição em termos. É como se você dissesse que a nata do leite é o leite todo inteiro, incluindo a água que ele contém. É diferente. O instrumento sindicato, ele é um instrumento que, junto com o partido revolucionário na sociedade, que também tem a sua existência e seu papel, ele é um instrumento com funções muito específicas. Eu costumo dizer que ninguém penteia o cabelo com martelo, penteia-se o cabelo com pente, martela para pregar prego, são funções diferentes. O movimento sindical, por definição, ele é um movimento, como o Clemente falou aqui, nascido da sociedade capitalista, convivente com a sociedade capitalista, cujo lema é do couro sai a correia. O máximo que nós fazemos é resistir à exploração. E é muito difícil, enquanto movimento sindical, exceto em situações transitórias, revolucionárias, curtas e realmente muito admiráveis. Exceto nessas situações, o movimento sindical ele é reformista. Ele é. Se há partidos de esquerda reformistas, tu imagina com mais razão se o movimento sindical, compreende? Assim como um partido revolucionário é excepcional no espectro partidário, um movimento sindical revolucionário ele é superlateral no conjunto do movimento. Porque mesmo aqueles setores do movimento sindical que se dizem revolucionários, eles estão reivindicando algo no contexto geral da sociedade. Não é uma mudança. Agora, às vezes a situação social é tão desagregada que reivindicar pinico envolve prisão de ventre. Ou seja, você chega uma situação que, quando você reivindica aquilo que você não pode, dá a impressão que aquilo é o fim do mundo. Então, dá a impressão, imagina, gente, imagina, ganho real de salário. Precisar ser reivindicado significa que nós temos de travar uma luta séria para botar inteligência na cabeça da humanidade. Vamos discutir várias questões. A lógica. Vocês acham que tem uma lógica do movimento sindical que não seja a lógica de quero o meu? É óbvio que podem ter outras lógicas ligadas a essa. Nobres, agregadoras, qualificadoras, formadoras. Mas a base do impulso é quero o meu. Quero o meu. Eu só não admito quero o meu quando me mostram, e eu me convenço pela força da demissão, que a situação é catastrófica. Porque se não é, eu quero o meu.
E essa base egoísta, ela se conjuga com o seguinte: quando um grita quero o meu, é um babaca. Quando 1000 gritam quero o meu, ou 10.000 cruzam os braços como em swap, aí é diferente. Aí é um quero nosso. O nosso esforço é transformar um quero... Os americanos, a AFL-CIO, eles aprenderam demais. Aprenderam. Hoje eles trabalham com 2 conceitos. Eles trabalham com o conceito de reclamação e com o conceito de reivindicação. O dirigente sindical vai à base e recebe uma reclamação. É uma reclamação. Se aquele dirigente coleta outra reclamação, outra reclamação, outra reclamação, outra reclamação, e elas mais ou menos coincidem, transformou numa reivindicação. Se transformou numa reivindicação, ele tem ponto de apoio para travar, eu estou dando um exemplo de tática que eles usam, para travar um esforço. A reclamação coesionada, ela se transforma em reivindicação. E um dirigente sindical, uma vez que reivindica, ele, digo para vocês uma coisa, que hoje eu estou com a macaca, ele é mandatado por Deus. Ele é mandatado por Deus, que falou lá no início, faça-se a luz. O dia que vocês descobrem qual é a reivindicação, é Deus falando, faça-se a luz. E, a partir dali, só a morte como derrota. Queria, então, em meu nome, o colega Muricetti, que está aqui ajudando na coordenação, agradecer a todos vocês pela paciência, pela compreensão. Sabemos que o assunto ele é extremamente instigante. As contribuições que foram aqui apresentadas para a nossa reflexão pelo Clemente e pelo João vão nos acompanhar, com certeza, né? E uma contribuição importante, então, para o nosso debate. Agradecemos e damos, então, por encerrado este painel.